Glória a Deus, ao nosso Deus. Boa noite, irmãos, boa noite a todos que estão conectados conosco. O conjunto de flautas iniciou o nosso culto com louvor. E agora todos nós, juntos também, vamos com o nosso coração dizer assim: Senhor, abre os meus olhos. Eu quero ver o que o Senhor tem para mim nesta noite. Eu quero sentir o teu agir na minha vida e da minha família. Vamos em pé? Adorar ao Senhor e colocar as nossas vidas nas mãos dele. Abre o meu coração, Pai, abre o meu coração, eu quero ver-te, eu quero ver-te. Abre o meu coração, Pai, abre o meu coração, eu quero ver-te, eu quero ver-te. Reinando em força e poder, assentado à luz de tua glória, cercado de louvor, só tu és santo, santo, santo. Abre o meu coração, Pai, abre o meu coração, eu quero ver-te, eu quero ver-te. Abre o meu coração, Pai, abre o meu coração, eu quero ver-te, eu quero ver-te. Reinando em força e poder, assentado à luz de tua glória, cercado de louvor, só tu és santo, santo, santo. Força e poder, assentado à luz de tua glória, cercado de louvor, só tu és santo, santo, santo. Tu és santo, 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 eu quero ver-te. Tu és santo, 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 eu quero ver-te, eu quero ver-te. Em minha jornada quero sempre te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser. Paz e família, abrigo e luz, minhas necessidades supres todas em Jesus. Mas nem o ouro e a prata podem satisfazer a sede da minha alma, é a ti pertencer. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração, e não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro, só tu és o dono do meu coração, só tu és o dono do meu coração. Planos e sonhos tu tens para mim,
humilhado, digo: eis-me aqui. Quero agradar-te e cumprir teu querer. Caminhando em graça, vou obedecer. Abre sim meu coração, Pai. Abre o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Aleluia. Aleluia, Senhor. Nós temos hoje um tema tão especial: famílias que frutificam, que refletem a glória de Deus. E é a mensagem dessa música: que a nossa voz e o nosso testemunho seja visto para os nossos que estão conosco em nossa casa, seja visto pelo mundo afora. E não é fácil, essa música diz: das montanhas até os vales. É longe, né? A terra é grande, muitos precisam de Jesus. Então vamos pedir aí um fôlego dobrado para o Senhor, não é? Uma energia, uma coragem de testemunhar, e que realmente a gente seja cheio do Espírito Santo e possa assim testemunhar do nosso Deus. Vamos lá? Sejam cheias nossas casas de alegria e júbilo. Então, que o mal se renda a Cristo. E eu me curve a orar nas montanhas, Deus vales, a Deus suba o louvor das alturas, ressoando, chegue aos povos nossa voz. Vossa luz brilhar nas trevas, indicando a rude cruz, que sua glória enche a terra, como as águas sobre o mar. Declara ele. Das montanhas, Deus vales, a Deus suba o louvor das alturas, ressoando, chegue aos povos nossa voz. Deus vales, a Deus suba o louvor das alturas, ressoando, chegue aos povos nossa voz.
Jesus, não é? Que essa luz que nós acabamos de cantar, que tem que chegar nos povos, seja realmente aquela que brilha quando há desamor, quando há tristeza, quando há perseguição, quando há tantas coisas ruins que este mundo nos traz. Mas a nossa luz é maior do que as trevas, porque é a luz de Jesus. Então é essa alegria, é essa vida que nós queremos mostrar para o mundo que está em nós. Meu Senhor, sobre as trevas brilha. Meu Senhor, sobre as trevas brilha. Brilha Cristo Jesus, luz do mundo. Brilha em nós o amor mais profundo. Brilha em mim. Brilha em E na minha família. Brilha Jesus, brilha forte nos povos sempre. Brilha Jesus, deixa a chama arder. Fonte de amor faz jorrar sobre os povos sempre. Brilha Jesus, deixa a chama arder. As crianças. Meu Senhor, Tu estás presente. Meu Senhor, Tu estás presente. Me transforma de glória em glória, faz-me ter verdadeira vitória. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, brilha forte nos povos sempre. Brilha Jesus, deixa a chama arder. Fonte de amor faz jorrar sobre os povos sempre. Brilha Jesus, deixa a chama arder. Brilha Jesus, brilha forte nos povos sempre. Brilha Jesus, deixa a chama arder. Fonte de amor faz jorrar sobre os povos sempre. Brilha Jesus, deixa a chama arder. Amém. Agora ele quer bater palma, então vamos bater palma, pronto. Amém. Hoje temos a alegria enorme de ter conosco o pastor Gessé, nosso pastor, ele é meu pastor, viu? Pastor dos pastores da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, nosso pastor. Está com Gigi, Natan, ali. E é uma alegria tê-los conosco, Gigi, Gessé. Cada vez que eu falo com eles aqui da igreja, eles dizem aqui é a nossa igreja deles. Então é uma alegria que vocês se sintam em casa. Nós amamos vocês. Gigi, eu queria que você orasse. Agora as crianças vão sair para o culto. Então, a titia Gigi vai orar por vocês, pelos professores que estão aqui à frente. Pastor Juscelino, pastor das crianças, vai sair com eles. Ore por eles para que Deus abençoe o culto deles neste momento. Pode curvar sua cabeça, vamos orar. Microfone verde, por favor. Vamos orar?
Senhor Deus, estas crianças te pertencem. Sim, Senhor. Nenhuma delas pertence aos seus pais, É verdade. às escolas, aos pastores, porque Jesus morreu por elas. Amém. E esta mensagem de um amor incondicional, de um amor que vai além da igreja, além da nossa própria casa, é esta mensagem que a gente quer que essas crianças aprendam no decorrer dos tempos aqui dentro da igreja. Amém, Senhor. Para levar para os seus pais, para os seus colegas e para o futuro, onde elas encontrarão o serviço, a escola, casamentos, família, profissão. Senhor, que desde já estas crianças sejam abençoadas pelo Senhor. Amém, Que Senhor. cada uma delas tenha o seu futuro guardado no teu coração. Sim, Senhor. Faz com que a mensagem do Evangelho faça toda a diferença na vida dessas crianças. Amém, Senhor. Se existe alguma delas, Senhor, que está enferma, doente, eu peço ao Senhor que cuide desse cordeiro de Amém. maneira especial, como o Senhor bem ensinou na tua palavra. Amém, Senhor. O Senhor que acolhe nos braços, que unge a ferida, que carrega no colo, faz isso para com essas crianças. Abençoa seus pais, Senhor. Sim, Senhor. Dê sabedoria, dê amor incondicional, Amém. dê paciência, dê estratégias para ensinar o Evangelho a essas crianças na vida deles. Amém. E no dia a dia das suas casas. Amém. Abençoe seus professores da escola, ali onde eles encontram outras pessoas com outras mensagens, que o coração dessas crianças sejam guardados pelo Senhor. Amém, Senhor. Ó Deus, abençoa os professores aqui dentro da igreja. Sim, Abençoa Senhor. o pastor que cuida deles. Que cada pequenino seja um grande homem, uma grande mulher de Deus. No Amém, Senhor. Senhor, abençoa o coração deles nessa noite. Amém. Que seja uma boa terra para boa semente. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, igreja. Pode sentar. E vocês podem sair por essa porta do lado para o seu culto. Pronto. Temos duas grandes igrejas. A igreja dos pequenos e a igreja dos grandes, que não são maiores que os pequenos, mas são os que são mais altos, só isso. Já mencionei, quero registrar mais uma vez minha gratidão a Deus pela vida do pastor Gessé, Gigi, Natan, nossa família amada. A Igreja Cristã Evangélica, ela tem um ministério pastoral para pastores. Pastor Gessé é pastor dos pastores da Igreja Cristã Evangélica, um dos poucos segmentos denominacionais que mantém o pastoreio. O pastor precisa ser pastoreado. Gessé é o nosso pastor, nós nos alegramos muito com isso e temos uma alegria de tê-los aqui hoje à noite, viu? Nosso convite ao pastor Gessé, dentro do mês da família, que estamos hoje no nosso 4º domingo, terminamos o mês da família no próximo domingo, encerrando assim as atividades especiais com mensagens especiais para o coração da família. A propósito, nós tínhamos planejado, está até no nosso boletim, que nós teríamos um almoço no próximo domingo, mas as irmãs que organizam este evento entenderam que seria melhor transferi-lo para o domingo 5 de junho, o primeiro domingo. Então, é o almoço de encerramento do mês da família, mas ele se realizará no primeiro domingo de junho, porque a gente tem um feriado ao longo desta semana e as irmãs ficaram preocupadas que isso pudesse atrapalhar o brilho do almoço. Então você tem mais uma semana para fazer a sua reserva e vir almoçar conosco no domingo 5 de junho. Terminando o culto da Escola Bíblica da Manhã, nós então teremos o nosso momento de almoço, ok? Ontem as irmãs tiveram aqui um bazar muito gostoso e Deus abençoou.
E nós agradecemos muito ao trabalho das irmãs, que não só abençoou o ministério, como quantos por aqui passaram e foram abençoados com esse bazar. A propósito do programa de junho, eu preciso lembrar você que no dia 11 de junho, nós temos o jantar dos namorados aqui no nosso salão social. Então, se você quer participar desse jantar, é uma promoção do Ministério de Casais, certo, Ed? E Ministério da Infância, que vai cooperar também. Então, fale com o Edmilson, Michele, deem uma equipe aí, preparando esse jantar dos namorados, dia 11 de junho, um jantar muitíssimo especial, estendido a todos os casais enamorados por aqui, certo isso? Então, por favor, atenção, namorados, faça a reserva desse seu jantar, já garante pelo menos algo especial para a sua esposa, a sua noiva, a sua namorada para o dia 12, jante conosco no dia 11, ok? Lembro que nós estamos intercedendo pela campanha que a Editora Cristã está fazendo neste final de semana prolongado na Bahia. Pastor Abimael, com mais uma equipe de irmãos, aqui da igreja está o pastor André, Alain, Maurício, não sei se tem mais alguém da igreja, mas eu sei que esses estão, tem mais alguns funcionários nossos da editora, estão na Bahia, tiveram congressos sexta, sábado, e agora estão indo para a Vitória da Conquista, ficam até quarta-feira. Então oramos para que Deus abençoe. É uma maratona para o nosso pessoal, são esses congressos. Mas Deus tem abençoado muito. No congresso passado, que eles fizeram agora, na sexta e no sábado, mais de 340 participantes. E para agora, esses primeiros dias da semana, nós estamos com 700 inscritos. Uma bênção de Deus, a editora, nossa editora, poder sair por aí, não só divulgando o material que produzimos, mas preparando professores, líderes. Esse é o alvo da editora, esse é o nosso trabalho, para que eles possam ministrar nas suas igrejas. Então eu louvo ao Senhor e peço que os irmãos orem pelo trabalho da nossa editora e pela viagem de volta da nossa equipe, que estará voltando então no meio desta semana. Hoje, além de ser o dia da família, para nós aqui é o mês todo da família, quem esteve no culto da manhã participou conosco de um momento de intercessão pela igreja perseguida. Hoje, Missão Portas Abertas, que esta igreja é fiel participante já há muitos anos, a Igreja Cristã Evangélica Bosque, ela participa do Ministério de Portas Abertas. Hoje, Portas Abertas celebra o Domingo da Igreja Perseguida. Isso em todas as igrejas que participam do projeto com Missão Portas Abertas. Missão Portas Abertas, ela tem um alcance em vários países, especialmente lá no Oriente Médio, Ásia, mas aqueles países que estão sendo assolados, onde a Bíblia não pode entrar, onde o Evangelho não é aceito. Ali nós temos a Missão Portas Abertas com seus missionários e nós participamos. Você que participa do projeto de missões, participa desses projetos. Eu tenho ouvido o poder de Deus na vida dos nossos missionários ali. Recentemente, nós participamos de uma oferta especial para uma família de missionários. Estava em Alepo. E eles tiveram que sair, abandonar suas casas por causa dos bombardeios.
Os bombardeios, você sabe, são frutos das ações civis, militares, por causa da guerra instalada naquele país entre o Bashar al-Assad e mais os grupos islâmicos que estão por lá. E a guerra é monstruosa. E vocês têm visto na imprensa, na televisão, aqueles milhares de refugiados, muitos deles morrendo na travessia, quando eles tentam cruzar o Mediterrâneo e chegar aqui no continente europeu. Muitos têm morrido. Lá temos uma família que saiu às pressas, foi para as montanhas. Imediatamente a base missionária deles aqui nos contatou pedindo ajuda financeira, porque eles precisavam de pagar aluguel para onde eles iam, para não ficar no tempo. Foram para as montanhas, alugaram um local, uma casa, um barraco para ficar. Passou, e nós mandamos a oferta para eles. Não só nós, outras igrejas participaram, a editora cristã participou. Nós nos juntamos e garantimos 6 meses de moradia para eles agora, de imediato. Mas o coração do missionário é teimoso. Missionário é crente de fé teimosa. E aquele casal, mais os filhos, disseram, não está certo a gente ficar aqui na montanha não. Vamos voltar para lá. Lá é o nosso lugar e as pessoas precisam de nós lá agora. É agora mais do que nunca que o Evangelho vai fazer diferença na vida daquelas pessoas. Decidiram voltar. E sabe, mandaram para nós um pedido de autorização. Se podiam usar o dinheiro que iam pagar do aluguel para consertar a van que estragou no momento das crises que estão acontecendo lá. É claro que nós dissemos aqui para a base missionária, eles podem fazer o que quiser com o dinheiro, mas arrumaram a van, estão de volta na cidade bombardeada, pregando o Evangelho de Jesus. Amados irmãos, DIP é domingo da igreja perseguida, mas nós devíamos orar todos os dias por esse povo. Não só pelos missionários, mas pelas vidas que lá estão. Eu queria convidar você para um momento de intercessão. Eu quero convidar a igreja para curvar sua cabeça. E nós vamos... E nós vamos interceder por esse povo agora. Eu quero que você coloque os irmãos que estão sendo arrancados de suas casas, impedidos de viver, impedidíssimos de testemunhar a fé em Jesus, agora talvez refugiados em algum canto, talvez chorando a ausência de queridos por causa da violência, da maldade. Eu queria convidar você a separar um momento para dizer ao Senhor, Deus, cuida dos nossos irmãos ali. Crianças, adultos, senhores, senhoras, os idosos. A minha oração é que Deus alcance esses irmãos. Ore. Apresente-os ao Senhor. Enquanto você ora pelos cristãos que sofrem, em especial nos países do Oriente Médio, Iraque, Síria, quero também apresentar a você alguns queridos nossos que temos orado por eles aqui. Quero colocar a vida do nosso querido irmão, senhor José Bias. Seu José é pai da Gigi, e você sabe que há algum tempo nós temos orado por ele aqui. Apresente o seu José na sua oração agora ao Senhor. Ore pelo irmão Geraldo. Já tem 1 ano que o irmão Geraldo está numa cama de hospitalar, está em casa, mas está
impedido de estar conosco. Ore pelo seu Sebastião, é o pai da Isabel. Oramos por ele aqui hoje pela manhã. Coloque o seu Sebastião no altar do Senhor. Ore também pelo Diego. Diego é um irmão que está na UTI. Problema gravíssimo na sua coluna. Sua esposa está cuidando dele, mas ela está grávida. E nós devemos orar pelo Diego, pela sua esposa. Que Deus cuide desse casal. Abençoe esta família. Ore para que as bênçãos dos céus desçam sobre esses queridos. Para que as bênçãos dos céus desçam sobre os refugiados, aqueles que estão sofrendo, pelos missionários que estão nos campos de trabalho. Apresente ao Senhor. Deus haverá de alcançá-los. Senhor nosso Deus, eu quero te louvar porque o Senhor nos dá esse privilégio, ó Deus, de nos reunirmos aqui nesse templo gostoso, nesse ambiente aconchegante, acolhedor, confortável que o Senhor nos deu para juntos celebrarmos o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor, por quem Tu és na nossa vida, nosso Deus, Senhor, Salvador, Criador dos céus e da terra, o Deus que soberano tudo fez. Deus, nós te louvamos por isso. Mas Deus, nós queremos nos lembrar aqui daqueles queridos irmãos e irmãs, jovens, crianças, idosos, que nesse momento, ó Deus, estão desabrigados. Quantos talvez caminhando por aquela região à procura de um espaço para sobreviver. Quantos, ó Deus, querendo um teto, procurando abrigo, chorando a perda de queridos, querendo reconstruir porque perderam tudo. Deus, nós queremos clamar de modo geral por aquele povo, mas em especial, Senhor, pelos nossos irmãos em Cristo, vidas que como nós já receberam a graça salvadora de Jesus, são nossos irmãos. Se o Senhor voltasse hoje para nos buscar, estaríamos juntos na Tua presença. Deus, intercedemos por essas vidas, intercedemos pelos missionários, ó Deus, que deixam suas casas aqui no conforto do lar e vão para esses lugares longes, distantes, sem segurança, para levar a mensagem do Evangelho que salva. Deus, oramos por essas pessoas, pedindo que o Senhor as alcance com graça, que o Senhor fortaleça os ombros, os joelhos, que eles, ó Deus, perseverem, que eles sejam pacientes. Ó Deus, fortalece-lhes. Abençoa, Deus, a igreja aqui, que nós tenhamos um coração missionário, um desejo, ó Deus, de realmente nos envolvermos com a obra do Senhor, um desejo, ó Deus, de nos envolvermos com a obra lá no Oriente Médio, abençoando vidas, contribuindo para eles, orando aqui. Senhor Deus, desperta-nos para este ministério, o ministério de missões. Deus, obrigado por esta igreja, por tantos irmãos queridos que fazem a obra missionária acontecer. Obrigado a Deus pela liberalidade de irmãos que têm no coração a obra missionária. E eu peço a Deus que o Senhor levante mais e mais vidas aqui, para que esta igreja não só continue sendo,
mas que nós possamos ampliar as nossas tendas, abençoando mais e mais vidas para que conheçam Jesus. Pai, obrigado por esse momento especial. Oro pela missão Portas Abertas. Oro para que o Senhor continue usando de maneira poderosa esse ministério, esses irmãos que estão na linha de frente. Que o Senhor os fortaleça. Agora, Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco pela Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz. Abençoa muito o reverendo Gessé. Ele veio com um recado do Senhor para o nosso coração. E nós clamamos que o Senhor o use com poder, falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Pastor Gessé, por favor. Mais uma vez, é grande a nossa alegria em ter o irmão conosco. Que bom podermos estar aqui, eu e minha família, para cultuar ao Senhor, cultuar a Jesus juntos. Nesses anos que a gente tem convivido, a gente se sente muito, mas muito membro aqui do Bosque. Daqui a uns dias acho que a gente vem até para a Assembleia, para as votações aqui, viu? Que bom estar com vocês aqui, bom podermos rever e louvar esse Jesus que é tão bondoso. É Ele que produz o fruto, né, em nós. Parece que esse tema tem sido, não sei se da igreja ou para mim, né, mas no retiro nós falamos para que deis muito fruto, né? E o tema que nos foi dado é para que a gente possa, né, ser uma família com ramos que produzem frutos. O texto dado é um texto singular. É um salmo que eu gosto muito. Parte do salmo nós vamos meditar hoje. Eu acredito que eu já falei na minha história de pastor sobre esse salmo, mas essa semana eu retomei a ele como se eu nunca tivesse lido ele. E principalmente o texto que nos foi dado para falar na noite de hoje. Eu fiquei encantado. Acho que a Gigi já falou em algum retiro para vocês das pérolas. Vocês sabem que ela é uma pesquisadora das pérolas e fala muito dessa figura das pérolas para a vida cristã. Eu falei, Gigi, eu não sei se está no mesmo nível, mas olha, eu achei mais duas figuras nesse salmo que é tão bela como as pérolas, né? E meditar então sobre esse tema, para mim é um grande privilégio e temor, né? Que Deus possa tirar todos os obstáculos que existem em mim, que eu não seja um impedimento nas mãos dele para que ele fale a mim e a vocês enquanto meditamos no texto do Salmo de número 92, os versículos de 12 a 15. A família cristã é um ramo sempre frutífero. Esse é o tema que nos foi dado. E eu quero pensar nesse salmo e depois justificar que eu quero fazer um subtema dele com os irmãos nessa noite. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Há um destaque que eu quero trazer do texto,
quando o salmista fala que esse justo, essa pessoa que encontrou em Jesus toda a razão para ser dele. Eu não sei se você já fez isso, se você já entendeu que em Cristo não existe mais razão para a gente viver para nós mesmos, mas vivermos inteiramente para Ele, porque Ele é totalmente amável, totalmente preenchedor de todos os cômodos do nosso ser, plenamente supridor de tudo que necessitamos, tudo, tudo. Esse Senhor maravilhoso e gracioso. E o tema nos convida a pensar nisso não só para nós, mas para a nossa casa, para a nossa família. E ele fala que esse justo, ele é semelhante à palmeira. Ele vai florescer como a palmeira. Quero falar dessa primeira beleza que encontrei nesse texto dado para pregar na noite de hoje. E ele é semelhante, ele é como os cedros do Líbano. E o texto diz que na velhice eles são plantados na casa do Senhor. O justo e a família dele vivem na casa do Senhor. E nos átrios, dentro desse ambiente que Deus recebe os justos, eles florescem. É a terceira vez nesse pequeno salmo que há esta expressão de florescer. Duas que nós devemos desejar e uma que nós não devemos desejar, que está no versículo de número 6, versículo de número 7. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Esse é o tipo de florescimento que não devemos desejar. E ele fala que esse justo e essa casa do justo, na velhice, darão ainda fruto. Eu inverti o ainda. Ainda darão frutos. E destaco o ainda. Porque Deus não deseja que o Jessé produza frutos apenas aos 100 anos. Ele deseja que a minha casa possa hoje produzir bom fruto a todos os que nos rodeiam. E quando eu tiver, se Deus me der vida até os 100, que lá na frente eu ainda continue a produzir bom fruto. Então, para mim, esse ainda, é interessante que a Bíblia de vez em quando tem algumas palavras que a gente não pode passar despercebido por ela. Deus deseja que o justo, na velhice, produza fruto. Ainda continue produzindo o fruto que ele já produziu na história dele. Tanto esse salmo como o salmo anterior, ele fala dessa vida longínqua quando nós somos agraciados pelo Senhor, quando nós somos beneficiados pelo Senhor. Saciá-lo-ei, diz o salmo anterior, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, e na sua angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificá-lo-ei. Saciá-lo-ei com longevidade. Então, na longa vida, ele continua a dar fruto. Então, esse é um desejo que Deus tem para você que ainda não casou e que pretende se casar. Deus deseja que você seja uma pessoa e que entre para a sua vida em família com esse interesse de produzir frutos. Com os seus 20, com os seus 25, com os seus 30, na nossa casa já passando dos 50 para os 60, que a gente possa produzir fruto. E quando estivermos velhos, que ainda nós continuemos a dar bom fruto. 31 de março de 1977, Avenida Paulista, 1439. Eu era um menininho de 1 metro, eu creio que 1,65 m de altura, bem pequenininho. Ali eu começava a minha carreira bancária. No passado, o cargo de office boy, que também já não existe mais hoje,
mas o cargo de office boy naquela época chamava-se contínuo. E era um orgulho. Com os meus 14 para 15 anos, eu entro na rampa ali do Banco Noroeste do Estado de São Paulo, eu me sentia como se estivesse entrando na rampa do Planalto, lá em Brasília. Pequenininho. Aí cheguei lá para o meu chefe, Francisco Molina. Ele me apresentou. Banco naquela época não era como hoje. Tinha uma agência bancária, ela tinha acabado de inaugurar, ela tinha inaugurado 2 dias antes de eu ser admitido. Era uma agência que tinha por volta dos 100 funcionários. Então, o meu chefe me apresentou para todos os funcionários do banco. E depois eu fui na mesa do gerente geral. A conversa que eu tive ali, talvez por uma meia hora, 40 minutos, José Luiz Cardoso Ramos, o nome daquele gerente. Ele era um carioca, grandão, tinha uns dedão bem grandão. E eu lembro que ele gostava de usar um óculos desses assim, fininho, e colocava assim na ponta do nariz o óculos, e a poltrona dele era aquela poltrona que deitava até lá, a gente pensava que ele ia cair da poltrona, né? E ele era bem dramaturgo. E ali ele contou um pouco da história dele. E o que me marcou naquela conversa, e aquilo me ajudou durante toda a minha carreira, porque eu fiz carreira também no banco, foi uma palavra que, no testemunho que ele deu para mim, ele falou assim: eu estou completando 29 anos de carreira nesse banco. Eu falei, gente, eu estou no meu primeiro dia, e esse homem já trabalha há 29 anos. Aí ele contou que ele começou também como a minha função lá na cidade de Bauru, né? Uma agência pequenininha, o banco estava começando naquela época, e aquilo me marcou. Aquilo foi muito importante para mim, porque eu falei assim, eu quero ser como ele. E teve muitos impasses na minha carreira, né? Bancária, mas aquilo me marcou. O texto de hoje nos convida a desejarmos isso, a desejarmos produzir individualmente e como família essa vida que produz fruto. E quando for velho, quando chegar aos 29 anos de carreira, ainda continue a produzir bom fruto. Bom fruto. Eu quero passar algumas... nós temos 2 figuras aí muito interessantes, como eu disse, no Salmo, né, no versículo de número 12. O justo, ele florescerá como a palmeira. Irmãos, eu comecei a descobrir o quanto existe de beleza nessa árvore, que a gente às vezes nem dá tanta atenção para ela, né? E, na verdade, é uma árvore que ela é muito convidativa. Você vê que muitas vezes alguns artistas desenham telas. Olha que coisa linda. É que a minha máquina lá, ela não conseguiu dar os detalhes que eu vi na foto quando eu olhei lá na internet. Mas dá uma olhada as belezas que existem nas palmeiras. Aquela está só florindo. E a Bíblia diz que nós precisamos, o justo ele floresce como a palmeira, produz flores bonitas como esta. E existem diversos tipos de flores, de palmeiras. No sertão brasileiro, nordestino, nós temos o buriti, muito conhecido, uma palmeira que produz um fruto que é muito gostoso, o doce do buriti. Quem roda a região já recebeu. A abelha é uma que dá o testemunho, ela é uma das que comunicam, porque no deserto, muitas vezes quando o viajante está no deserto, ele fica perdido, e quando ele percebe que existe abelha, ele sabe que existe uma palmeira, que ela é uma referência. E quando o salmista usa essa figura do justo como a palmeira, ele fala que o justo ele é uma referência. Nossa casa deve ser produzir bom fruto, muitos frutos. E ela deve ser uma referência de Deus aonde estamos. Pode rodar um pouquinho mais para ver mais alguns detalhes. Vejam bem, é interessante, vamos parar um pouco aqui. Aqui foi uma cidade lá da Ásia que foi destruída pelo tsunami. Isso aqui foi pós-tsunami. Acabou com tudo e as palmeiras permaneceram.
quando o salmista fala que o justo é como a palmeira, ele floresce como a palmeira, ele quer mostrar essas belezas que existem no justo. Que em meio aos tsunamis da vida, o justo permanece. A casa do justo não é assolada. Vem enfermidade, vem tragédias. A casa do justo, ela permanece inabalável. É interessante ver alguns detalhes. A palmeira, que é a primeira figura que ele usa aqui, ela é uma planta de deserto, dos lugares areiosos. Descobri esses dias, estudando sobre as palmeiras, que as palmeiras podem, no decorrer da sua vida, terem raízes, e são raízes retas. Porque como ela é uma planta do deserto, a areia não tem impedimento, então ela desce reta. Elas podem ter raízes de 3 a 4 quilômetros. E elas vão com essas raízes lá na profundidade até achar os lençóis para ela poder ter água. E o salmista quer mostrar que quando nós desejamos essa vida justa, nós precisamos entrar nas profundidades do mundo de Deus, onde nós vamos encontrar os lençóis, onde Deus pode suprir a nossa sede. E essas raízes profundas garantem, em meio aos tsunamis da nossa vida, condições de permanecer inabaláveis depois da tragédia. Inabaláveis depois da tragédia. É fantástico, tem muitas coisas para se falar das palmeiras, mas nós não temos tempo para fazer isso hoje. Vale a pena vocês começarem a fazer o que eu comecei a fazer, porque eu só comecei a fazer, a estudar um pouco mais sobre esse salmo e sobre essas belezas dessas figuras da palmeira e do cedro, né? Mas vamos lá então passar pela segunda figura, o cedro do Líbano. É outra figura maravilhosa. Nós temos alguém que é de lá, né? Ou é descendente do Líbano aqui. Eu tive eu esqueci o nome dela, ela estava aqui na ponta hoje. Oi? Eu fugi o nome dela. A Vivian. O marido dela estava por aqui. Então, a bandeira do Líbano tem o cedro. Há cedros com aproximadamente 6 milênios. 6 milênios. E Deus deseja que poucos, ou em 6 milênios, nossa vida seja uma vida que continue a produzir frutos para Deus. Alguns detalhes também preciosíssimos do cedro. O cedro, diferente do coqueiro, ele não é de lugar areoso, ele é de lugares rochosos. Ele fica nas montanhas. E também é assolado pelos grandes vendavais. Nessas regiões do Líbano, eu fui ver alguns vídeos de YouTube onde estão os cedros, há grandes vendavais em lugares com muita neve. Eu achava que não tinha, naqueles lugares do mundo não tinha neve, mas neva muito. Neva muito. E os cedros permanecem intactos. Dê uma olhada num deles. Esse aqui não é o de 6.500 anos, mas tem um cedro lá no Líbano muito conhecido, visitado pelos turistas, que é um cedro que tem 6.500 anos, segundo os pesquisadores, né? Mas ele é uma árvore que é resistente a muitas coisas. E um detalhe, o cedro, nos primeiros 3 anos de vida, ele cresce 5 centímetros, em 3 anos, e ele tem de raiz 1,5 metro. E ele mostra, é isso que o salmista quer transmitir ao leitor aqui, que o justo tem que ter isso. Não é aquilo que está fora da gente, mas é aquilo que está dentro de nós, que vai dar a nós as condições de poder ter essa vida frutífera, essa vida que honra a Deus. Vamos rodar mais uma cena. Aí vocês veem aqui, não dá para ver muito bem, a imagem não focaliza muito, mas aí é no Líbano e está com neve. É nesses lugares que ele está, né? Pode rodar mais um pouquinho, por favor? Olha lá, outra paisagem com neve. Vamos para a próxima. Olha que detalhe interessante. O cedro, isso é uma coisa que os libaneses conhecem bem, e por isso que ele põe essa figura do cedro como uma identidade deles.
Como eu disse, a palmeira ela vai na areia, ela vai lá no fundo. O cedro, ele também tem as raízes muito grandes, mas ele rodeia as rochas e abraça as rochas. E ele quer mostrar para nós que nós precisamos, as nossas raízes têm que abraçar a rocha que é Jesus. É isso que ele fala no Salmo, porque o Senhor é a minha rocha. Eu sou como esse cedro e as minhas raízes abraçam em Cristo, encontram em Cristo todos os recursos que podem dar a mim esse aspecto de justiça, que podem dar à nossa casa condições de ser frutífero para a glória dele, para o louvor dele. Pode ir para a próxima e a gente para. Os justos ainda darão fruto. Eu não sei se você está aqui pensando em casar, Deus deseja que você forme a sua família com esse desejo de produzir em todos os dias da sua vida familiar frutos para Ele. Se você já tem 10 anos de casado, Deus deseja que você produza bom fruto. E quando você for velho, ainda continue a produzir fruto. É muito interessante o que o Salmo nos convida a pensar. A gente conhece algumas pessoas que talvez tiveram lutas e dificuldades e depois chega um determinado momento e fala assim, olha, eu estacionei, eu não quero mais nada. Temos o privilégio de estar conosco hoje no culto, o presbítero Samuel. Já andou um pouco mais do que nós na vida, mas ele ainda continua a produzir fruto. Quem usa o nosso devocionário vai ser abençoado em alguns dias do ano, com preciosas palavras desse presbítero. Deus deseja que todos nós possamos produzir frutos em todos os dias da nossa vida. Quem tem Cristo não se aposenta. Olha a agenda dos personagens bíblicos e você vai ver isso. Quem não conhece, há uns meses atrás o pastor João Batista pregou sobre Caleb num culto do lançamento do pastor Antônio Rodrigues. Lembram disso? Ele falou sobre Caleb. Com 85 anos, ele ainda produzia fruto. Ainda tinha vigor para ir para a guerra, para lutar as batalhas de Deus. Pega a agenda de Moisés, 120 anos. Ele ainda continuava a produzir frutos. E assim a gente vai ver na vida de cada um. Né? Quem não conhece a história de Jacó, que Deus vai trabalhando no decorrer da sua vida, vai desenvolvendo nele coisas que ele não tinha, muda o seu nome em um determinado momento da sua vida, e quando ele já está com seus 147 anos, ele ainda continua a produzir fruto. É interessante que ali no leito de morte, Jacó é um homem que tem uma profunda clareza da grandeza de Deus e dos propósitos de Deus. Ele fala com muita lucidez a cada um dos filhos sobre o que Deus tinha prometido a cada um deles. José fica bravo com ele porque ele troca a bênção do mais novo pelo do mais velho e ele fala, não, o mais novo vai ser um povo, mas o mais velho, ou o mais velho vai ser um povo, mas o mais novo vai ser mais importante, porque Deus disse isso. Ainda continua a produzir bom fruto. Consciente disto, voltemos ao texto e pensemos no que podemos e devemos fazer para que a nossa casa hoje produza fruto e no decorrer dos anos ela ainda continue a produzir bom fruto. O cedro nos mostra um detalhe muito importante, que o processo do crescimento e da maturidade não vem em um culto como este. Aqui nós podemos lançar uma pequena contribuição para isso, mas vem no decorrer dos anos.
O gerente que me atendeu no dia 31 de março de 1977, ele não chegou àquele cargo tão fascinante para aquele menininho que estava acabando de entrar no banco do dia para a noite. Foram anos para ele chegar àquela posição. E a vida com Jesus é assim. O Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida no decorrer dos nossos anos para produzir essas belezas de Deus em nós. Essas raízes que vão abraçar a rocha. Essas raízes que vão entrar no areião, no deserto, e vão procurar águas a 2, 3, 4 quilômetros para baixo, para sustentar-nos e para que nós possamos ter condições. Dizem que é praticamente impossível desses coqueiros ser arrancados. E ainda que você destrua a parte principal de um cedro e de um coqueiro, ele ainda continua com vida, por causa de tudo aquilo que ele foi trabalhado no decorrer da vida. Deus quer fazer isso. É isso que eu quero passar para os irmãos na mensagem de hoje a vocês. Deus quer fazer isso conosco. Deus quer que a gente produza fruto hoje e ainda quando tivermos velhos. A primeira coisa que nós precisamos para sermos essa família frutífera é desejarmos ter as belezas de Deus em nossa casa. E que são essas belezas, meus irmãos? É a própria pessoa de Jesus trabalhando em nosso relacionamento doméstico com coisas que nós ainda não temos. Gerando em nós as belezas do próprio Senhor em nossa casa, em nosso ambiente doméstico. Ensinando-me a ser um melhor pai para o Natan, com coisas que eu ainda tenho deficiência, com coisas que eu ainda não sei e não trabalho muito bem no meu relacionamento com ele. Atitudes como amor, como tolerância, como disposição. Em um domingo como hoje, ter que ir lá, o Natan foi fazer uma competição, e a gente tem que ficar lá várias horas lá assistindo ele na competição de natação. Às vezes a gente quer um pai já com seus 50 e pouco anos, quer uma outra atividade. Mas isso é importante, porque são belezas de Deus que nós precisamos estar vivendo na vida familiar. Vivendo na vida familiar. Então o cedro do Líbano e o florescer das palmeiras e toda a beleza que existe nas palmeiras nos convida a pensarmos que uma casa que produz frutos e que ainda produzirão frutos no futuro é uma casa que precisa conter as belezas de Jesus. E é só esse Jesus que pode dar isso a nós. Porque a nossa tendência é de, às vezes, não termos tolerância. E eu percebo o quanto nós vivemos uma sociedade que não tem tolerância. Às vezes, por causa de 2, 3 segundos, a gente já está se irritando. Não é por muito tempo. Não faz sentido. E quem pode dar essas belezas que não temos a nós é só Jesus. É só Ele que pode doar a mim, a Gigi, ao Natan, coisas que não temos. Para que esses frutos, que devem ser belos como os frutos que vimos nas palmeiras, possa ser visto na nossa casa. Seja vocês indo lá para tomar um café com a gente, passar um tempo com a gente, seja quando nós estamos convivendo com vocês aqui, ou num retiro, ou em um outro lugar. Seja vendo alguns dos testemunhos que a gente possa estar apresentando das belezas que Deus vai colocando em nossa vida. Não é para a nossa glória, não é para o nosso louvor. Esse fruto tem que honrar a Ele. Esse é um detalhe da palmeira. A palmeira cresce muito e parece que ela quer indicar que nós precisamos olhar para Deus. Ela convida as pessoas que passam por ela para olhar para Deus. No deserto,
essa palmeira pode levar os peregrinos a olhar para os céus. E a minha casa precisa ter as belezas de Deus para que as pessoas não olhem para as minhas belezas, mas olhem para esse Deus que é o artista das belezas. É aquele que pode dar essas belezas que não temos a nós. Milagres dele, graça dele, dádivas dele. Ontem à tarde eu e Gigi tínhamos um compromisso, mas demos uma paradinha. Nós gostamos muito de tomar chá junto. E a gente até comprou de vez em quando a gente tem tempo, a gente tem até um bule assim, ele é falsificado, mas a gente faz de conta que ele é um bule chinês. Não é de porcelana, mas a gente faz de conta que é de porcelana. E a gente se sente assim meio que uns lords ingleses, né? Ali do chá no final da tarde. E conversávamos um pouco de coisas que a gente percebe que não é nossa, que aconteceu esses dias porque Deus deu a gente. Gente, nós não temos condição de ter isso que aconteceu conosco aqui. Mas Deus deu a gente. Então, Deus quer que a gente possa ter essas belezas que existem no cedro. Essas belezas que existem no florescer da palmeira. No meu relacionamento familiar. Para que isso seja fruto da glória de Deus. Da beleza de Deus. Hoje e quando ainda eu for velho. Que eu possa ter essas belezas de Deus, que a minha casa, que a tua casa, possa ter essas belezas de Deus em nós, em nosso meio. A segunda coisa que eu quero destacar é que além das belezas, e as duas árvores nos mostram isso, tanto a palmeira como o cedro, a gente só pode ter uma condição de ter essa estabilidade por muito tempo sem perecer. É que a gente precisa ter raízes na rocha. É como o cedro, né? Que abraça a rocha, que abraça a Cristo. É a gente se abraçar ao próprio Deus, para encontrar nesse amor de Deus os elementos que podem dar a nós a garantia da gente ainda dar fruto lá na frente. Dar fruto hoje e ainda continuar a dar frutos lá na frente. É interessante que quando a gente começa a estudar sobre a palmeira com 30 anos dá bons frutos, floresce e dá bons frutos. Mas quando ela chega aos 100, ela dá fruto melhor do que aos 30. Deus deseja que a nossa casa possa ser assim. Possa ser assim. Mas para isso eu preciso pensar que não é o que está para fora, o que as pessoas veem, mas é o que está dentro de nós, que precisa ser trabalhado. São as raízes, é o aprofundamento, é ir nos lençóis, é ir à rocha. Tanto o lençol tem mensagem sobre Deus. O Espírito Santo trabalhando em nós, gerando em nós essa graça para que a nossa raiz possa ter toda a vitalidade que ela precisa. É interessante vocês verem que o texto fala que ainda velhos serão cheios de seiva e de verdor. A seiva é o sangue das plantas, é o sangue da palmeira e é o sangue do cedro. E eu não sabia disso, Gigi já sabia, mas eu não sabia, que a seiva tem glicose, como o nosso sangue, é a vida. E lá com os seus, lá na longevidade, ainda tem essa vida dentro dela, porque teve raízes que abraçaram Deus, as raízes em Deus. Fala de um desafio e de uma disposição que precisamos ter para abraçar Deus. E esse desafio a sua casa só pode alcançar isso pela fé. Nós não temos condição de alcançar graça de Deus a não ser pela fé. As raízes são os elementos da nossa fé, do nosso entendimento que temos desse Jesus, que pode fazer isso em nós, Não temos tempo para ficar parados
ponto, vamos para o próximo. Versículo de número 13. Plantados na casa do Senhor. Achei interessante esse verbo, essa colocação de estar plantado. Aqui parece que a dinâmica, se o ponto anterior das raízes ir ser uma ação da nossa casa, de desejo da nossa casa, de pela fé encontrar e se abraçar com Deus e encontrar em Deus as riquezas para ir desenvolvendo a raiz e dando a ela as condições para que a nossa casa possa ter as preservações diante das necessidades e da vida. Agora, o justo, ele está plantado na casa de Deus. E aqui é um gesto do próprio Deus fundamentando coisas que não temos. Aqui ele começa a mostrar para mim, para você, para as nossas casas, os padrões dele. Quem planta é ele. As regras da plantação não são minhas, mas são de Deus. E nós precisamos voltar a conhecer Deus por meio das Escrituras, da Bíblia, do aprendizado daquilo que Deus deseja que a gente seja, por meio do texto bíblico, e daquilo que Ele não quer que a gente seja, daquilo que Ele não quer que a gente faça, de acordo com os princípios da Bíblia. Igrejas crentes como os crentes de Bereia, interessados, crentes como aqueles crentes que voltaram da Babilônia, e a Bíblia diz que quando Esdras vai pregar, eles se levantam para escutar a Bíblia em um lugar não confortável como esse, a céu aberto, e eles começaram a escutar a Bíblia às 6 da manhã e foram até o meio-dia. E havia sede de conhecer Deus. Deus quer plantar as ideias dele no nosso meio. Não são metodologias que a sociedade, a igreja muitas vezes está produzindo aí, que pode nos ajudar, mas são apenas acessórios, são apenas algumas maquiagens. Quem pode plantar os valores que vão dar a nós condições de ser frutíferos hoje, e quando a gente for velho ainda nós sermos cheios de seiva e de verdor, é Deus. E é quando nós somos plantados por Deus, nos princípios dEle, nos fundamentos dEle, que nós poderemos dar frutos hoje, quando ainda formos velhos, continuarmos a dar frutos. Guarde isso. Terceira lição que eu quero deixar para vocês é que, para nós ainda continuarmos a dar frutos na velhice, nós precisamos das formações de Deus, nós precisamos ser plantados. É uma ação de Deus trabalhando no seio da minha casa. E tantas coisas são importantes. Hoje nós vivemos em famílias onde os filhos deixaram de honrar os pais como a Bíblia ensina. E para produzirmos frutos para Deus, os filhos precisam entender o grande princípio de honra e obediência aos seus pais. Não existe condicional. Nós precisamos, homens, entender grandes qualificações que Deus deseja que o homem que segue Ele seja no seio da sua casa. Como é comum a gente ouvir mulheres falar: olha, eu não sei porque o meu marido eu não sei para onde ele quer ir, ele não tem uma clareza, ele não fala, ele não se posiciona. E Deus nos colocou para sermos cabeça do nosso lar, não como ditadores, não com autoritarismo, mas com o amor. E o padrão da cabeça aqui é o padrão de Cristo. Então, os fundamentos, quando Deus está falando que eles são plantados na casa do Senhor, são plantados com esses fundamentos do próprio Deus. Deus deseja ensinar ao Gessé e a cada um dos homens, a cada um de vocês que pertence a uma família, as coisas que você pode viver enquanto membro da sua família, para que a sua casa seja uma casa que produza fruto hoje, e quando você ainda for velho, você continue a dar frutos, como o coqueiro, frutos melhores do que os frutos de hoje. Finalizando,
Olha que interessante, plantados na casa do Senhor, eles florescerão. Novamente, o florescer aqui. Lá no versículo 12, florescer como a palmeira. Aqui é florescer dentro da casa do Senhor. Parece que tem ligação em fazer os propósitos de Deus. E aqui uma coisa tão interessante, a família que começa a ser inserida para servir a Deus no seio da igreja. Muito importante a gente poder estar aqui nos serviços que a gente visivelmente vê na igreja, mas não se restringe só ao culto. O meu serviço, o serviço da Gigi e do Natan, o serviço da sua casa no seio da igreja. Talvez Deus nos chame, e eu sei que muitos, recentemente eu tive com os manzanos, e eles disseram que tem várias pessoas que vão oferecer 15 dias em comunidades ribeirinhas, para ajudar, alguns com alguma profissão que pode ajudar ribeirinhos, e aqueles que não têm assim uma profissão qualificada, pode fazer uma série de trabalhos entre os ribeirinhos. Isso é servir o Senhor, é florescer nos átrios do Senhor, a nossa casa poder ter esse florir do serviço de Deus no seio dela, ainda dando frutos sempre, servindo ao Senhor com alegria, tendo muitas razões para se envolver com projetos, se envolver com situações como essa que o pastor Evaldo acabou de falar da Síria. Nós conhecemos, eu não sei se o pastor Evaldo conheceu esse missionário, mas eu tive a oportunidade de conhecer esse missionário há uns 4, 5 anos atrás, um tesouro. E esses dias, conhecendo um pouco mais sobre essa agência, sobre esse irmão que nos dá informação tão preciosa desses desafios que a gente tem no mundo, e ver tudo que ele se comporta, tesouro. A gente está envolvido, mas uma família que está florindo na casa do Senhor, ela pode falar assim, olha, eu quero individualmente ajudar esse missionário. E tantos outros desafios, não se restringe só a eles. Não se restringe só a eles. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje, devido à crise que existe não só no Brasil, mas no mundo, muitos missionários estão tendo dificuldade de permanecer no campo por falta de sustento. Há uns dias atrás eu falei com um dos preciosos, um dos missionários que tem trabalhado de uma maneira tão dedicada a Deus, da ICEB, que nesse último ano, ele tem uma redução de recursos que vão do Brasil para ele na casa dos 25%. Num país que a moeda é o euro. Então nós podemos florir na casa, nos átrios do Senhor, quando a minha família pode falar assim, olha, eu não preciso viver com tudo isso. Não preciso. É muito para mim. Pastor, eu tenho tanta conta para pagar. Deus quer mostrar para a gente de tal forma o quanto Ele é poderoso que a gente pode começar a ver grandes milagres servindo ao Senhor, florindo na casa do Senhor, como a palmeira, como essas árvores tão bonitas. Algumas delas eu olhei aqui, elas são antigas e continuam a produzir boa romã, boa cereja, boa uva. Produzir bom fruto, para a glória do Senhor. Vamos voltar ao texto e terminar. O justo, a casa do justo, ela florescerá como a palmeira. Terá as belezas de Deus no meio dela. Crescerá como o cedro do Líbano. Terá as raízes dessas árvores em Deus, abraçando-se a Deus, buscando nos mananciais de Deus para a sua sustentação. Elas serão plantadas na casa do Senhor. É Deus dando os fundamentos ao Jessé, a Gigi e o Natan, do que Ele deseja que o Jessé seja, que a Gigi seja, que o Natan seja, os fundamentos de como nós devemos viver enquanto família dEle, para produzir fruto para Ele.
é estarmos florescendo nos átrios do nosso Deus, servindo os propósitos dele, os ideais dele. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva, fala da vida, fala dos Calebes e de verdor. E tem um detalhe, e aqui termino minha palavra, versículo de número 15. Eles produzem fruto hoje, e quando na velhice chegarem, ainda produzirão frutos, com o objetivo, e o versículo de número 15, ele é muito importante, para anunciar que o Senhor é reto. Não é só produzir fruto por produzir, mas é para falar da retidão do Senhor, do caráter de Deus, da beleza que existe em Cristo, da justiça que existe em Cristo, para fazer uma confissão de fé, que esse Jesus é a rocha que eu me abraço, que a minha família se abraça, e que nele não existe injustiça. Não existe injustiça. Pode bater a última, é só para recapitular. Ainda darão frutos, porque possuem as belezas em Deus. Segunda lição que a gente pode receber aqui desse texto, é porque ainda produzirão frutos, porque essas famílias possuem suas raízes em Deus. É o pastor Evaldo, a Ediane e a família encontrar em Deus, em Cristo, as riquezas para sustentar a raiz, os mananciais para suprir essas raízes. É porque elas possuem os fundamentos de Deus, plantados por Deus, gerados por Deus, e porque elas possuem os propósitos de Deus. O propósito de Deus é o serviço do mundo. Deus criou o mundo, todo esse planeta, como um projeto para que a gente possa servir a Ele no mundo. E a família que produz fruto e que na velhice continuará a produzir fruto, tem que ter esses ideais de Deus, do serviço ao mundo. Ela não pode se restringir só nela. Eu não posso construir só para mim. Mas eu tenho que entender os propósitos de Deus. E essa família glorifica a Deus, se abrindo para o mundo. Não se fecha, mas se abre para o mundo. E aí entende o significado da vida. Entende o sentido mais magnífico que a gente pode desfrutar como família. Como filhos de Deus. Como uma casa de bem-aventurados. Como uma casa de bem-aventurados. Olha que coisa linda, diz o Salmo de número 112. Ao justo nasce a luz em meio às trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece em pressa. Ele defenderá a causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Ele não se atemoriza com más notícias. Sabe por que o justo e a casa do justo não se temoriza com más notícias? Porque as raízes estão lá nos mananciais, estão abraçadas na rocha. Que nós possamos encontrar nesses valores do salmista grandes orientações e grandes estímulos para fazer o que o Jessé fez no dia 31 de março de 1977. Eu não fiquei 29 anos como ele, mas fiquei 22 anos, fiz de carreira bancária. Né? E foi tão bom o tempo que eu tive, Deus me deu a oportunidade de aprender no banco. Né? Então, Deus deseja fazer isso também conosco enquanto família. Ser estimulados para viver e produzir bom fruto, hoje e quando ainda tivermos velho. Deus nosso Pai, obrigado por teu grande amor em nos ter dado Jesus, e só por meio de Jesus podemos ter belezas como a da palmeira a florescer, com todas as belezas que existem nela, externas e aquelas que a gente nem sabia que existiam, como os cedros do Líbano, colocado em montanhas ali do Líbano tão altas, com tão fortes ventos,
muitas árvores caem, mas o cedro permanece, porque as suas raízes estão abraçadas em ti, na rocha. Que assim seja a gente, que as nossas casas possam ser casas cheias de seiva e de verdor, que o verde possa ser o sinal da vida em nossos lares, o sinal da presença desse Senhor maravilhoso entre nós, e o responsável pela produção do bom, melhor fruto, para que tão somente a gente possa anunciar que o Senhor é um Deus reto, que o Senhor é a nossa rocha e que em Ti não existe injustiça. Que possamos cumprir Teus propósitos para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos abraçar esse nosso Deus fiel. Ele é fiel em nos ensinar, em nos capacitar, em nos disciplinar, para que a gente produza frutos. E é com essa mensagem nos nossos corações que nós vamos louvar o Senhor agora em pé. Que Ele seja mais uma vez fiel em realizar em nossas vidas tudo aquilo que Ele tem por propósito e planejou. Em o nome de Jesus. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste tu, nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no
Amém. Ao Senhor nosso Deus, toda glória, toda honra e todo louvor. Eu gosto de cantar. Sei que Deus responde às orações. Todas as manhãs de oração aqui, segundas, quartas e sextas, amanhã 8 horas, estamos aqui orando. Em determinado momento a gente canta, sei que Deus responde às orações, porque Deus ouve. E se você se lembra, no início do culto, eu orei, Deus, fala conosco, abençoa o nosso coração, para que a gente saia daqui edificado, restaurado, renovado, mais dispostos a sermos famílias que agradam o teu coração. E eu não tenho dúvidas que Deus usou o pastor Gessé para falar conosco hoje. Muito obrigado, pastor, e que de fato nós estejamos indo para casa com esse desejo no coração de abraçarmos a nossa família. Viu, esposa, abrace o marido hoje de maneira diferente. Você não tem lá uma jarra de fazer chá da Índia, como o pastor tem. Ele é da China. Ah, mas é da Índia também, pode ser mais importante. Ele tem, mas você pode, senta com a sua esposa, abraça a esposa, os filhos, diga, família, Deus nos quer como a palmeira, como o cedro. Os vizinhos precisam saber disso, que ali mora uma família que o Senhor ama. Uma família que reflete a luz de Cristo. Faz isto, faz como experiência. Faz mesmo. E eu tenho certeza que você vai ligar para mim, pastor, eu fiz, que coisa linda. Faz mesmo. Deus abençoe seu coração. Muito obrigado, pastor Gessé. Se você quiser continuar saboreando um pouco mais da família Bispo, então eu quero lembrar as irmãs que agora em outubro, no nosso retiro de mulheres, Gigi vai estar lá, falando ao coração de quantas irmãs lá estiverem, mais uma vez. E as irmãs e toda a igreja, somos gratos a você, Gigi, por nos abençoar mais uma vez. Viu? Sua presença entre nós lá em outubro já é motivo de gratidão aqui, porque a sua palavra é sempre abençoada. Gigi, uma psicóloga cristã que Deus tem usado para abençoar tantas vidas, e entre outras, nós aqui somos abençoados por você. Quero que o pastor Gessé ore, encerrando o nosso culto. Mas eu quero primeiro convidar a irmã Rosélia a vir aqui, fica aqui ao meu lado. Vem aqui a senhora, irmã Rosélia, porque domingo que vem essa irmã vai viajar, ela vai para Acopiara, no Ceará. Você já foi lá? Eu acho que não, é do outro lado, onde o vento faz a curva, mais um pouco. Ela sai domingo cedo, todo ano ela vai visitar os parentes lá. E mais uma vez ela vai agora, então a gente sempre ora por ela. Ela leva uns 3, 4 dias para chegar lá. Não é fácil, né, irmã? Mas Deus vai abençoar a senhora, não tenha dúvida disso. Então o pastor Gessé vai orar pela irmã Rosélia. Mas eu também queria convidar os aniversariantes da semana. Eu não sei se nós temos. E hoje o Gessé está aqui, vai orar. Cadê os aniversariantes da semana? Venha. Ah, Hugo e Vera de casamento? Que legal. Um casal simpático. Hã? Hugo e Vera. Pelas suas contas, Gessé, eles devem estar fazendo 5 anos de casado. Estou certo ou não? 15. 3 vezes isso. Não, é porque você disse um menino, 1977. Acho que está errado naquilo, né? Está errado, bem errado. Eu fiquei ali na minha, falei, deixa isso para lá, mas 77 você é um menino grande, hein? Poxa vida, em 77 já... Tá bom. Mas quem está fazendo aniversário? André? Não? Quem é? Quem mais? José Carlos? O presbítero José Carlos. Mas vem aqui, uai.
O filho lembrou lá, você está aqui com o pastor Gessé do seu lado, com esse óculos novo aí. Quem mais? Pastor, ô Claré, você não estava aqui no culto. Vem aqui, Claré. Fátima, pode vir não? Quer ficar aí? Então, Claré, venha você representando a Fátima, vem aqui. E Gessé, o presbítero Samuel está celebrando nesta semana 89 primaveras. Fátima, que belezinha. Tá bom, tá vendo? O Senhor abençoa até para chegar aqui, ó. Pronto. Mais alguém? Então, irmãos queridos, que Deus abençoe a sua semana, viu? Que Deus te coroe de bênçãos e que lhe dê muitas vitórias. O pastor Gessé vai orar. Rosélia. Quer saber o nome? O Hugo e a Vera, a Lourdes, o José Carlos, a irmã Rosélia que vai viajar, o casal Fátima e Claré e o presbítero Samuel, aniversário. Tá bom? Vamos orar. Você pode curvar a sua cabeça e nós estamos terminando o nosso culto. Não vá embora sem abraçar quem está ao seu lado, desejando uma boa semana sob os cuidados do Senhor. Gessé, por favor, ore e nos dê. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque Jesus se dá por inteiro por nós. Nós podemos ser abraçados pela fé por Ele. Não só nesse dia que a sociedade comemora o dia do abraço, mas cada dia. Sim, Senhor. O abraço tão aconchegante desse Senhor. E podermos abraçá-lo, tanto pessoalmente como em família. Muito obrigado. Queremos agradecer ao Senhor por mais um ano de vida em comum que o Senhor dá ao Claré e a Fátima, ao Hugo e a Vera. Sim, Senhor. Obrigado. São expressões tão graciosas do seu amor por eles. Louvado seja o teu nome. Amém. Agradecemos por mais um ano de vida que o Senhor concede a Lourdes, ao Lucas, ao presbítero Samuel, ao Zé Carlos. Muito obrigado pela vida desses irmãos, pela dádiva que o Senhor tem dado a eles. Amém. Queremos pedir pela viagem que a Rosélia vai fazer no próximo domingo até o Ceará, que a boa mão do Senhor a leve. Amém. Dê a elas dias graciosos da sua presença e que ela lembre-se de Jesus com ela. Amém. E possa ser abençoada com todos os benefícios do Senhor no tempo que ela estiver ali. Amém. A cada um de nós, concede-nos, ó Pai, um claro entendimento de que Jesus está sempre conosco. Amém. Não permita que as nossas distrações percam esse foco, de que esse Senhor de tanto amor está conosco. Amém. E é Ele o responsável por fazer aquilo que o texto bíblico nos desafiou na noite de hoje. Amém. Concede-nos a sua graça e as bênçãos a cada um de nós, Amém. as nossas famílias, para que elas produzam frutos e quando ainda estivermos velhos, que possamos produzir ainda frutos. Amém. Que assim seja, para a glória do Senhor e em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde e Ele próprio faça resplandecer o rosto glorioso dEle. Amém. Rosto como nenhum outro tem. Rosto de belezas eternas, que pela fé podemos encontrar no amor do próprio Deus. Amém. Que a graciosa obra do Espírito e o amor gracioso do Pai seja com cada um de vocês, irmãos, com as suas famílias, hoje e para todo sempre, e até a volta gloriosa de Jesus. Amém. Amém. Não vá embora sem abraçar alguém ao seu lado. Desejo uma boa semana. Parabéns. Obrigado, hein, pastor? Deus abençoe, parabéns, feliz aniversário. Hugo, parabéns.
abençoe.